uma mensagem sobre cada uma dessas palavras, lindas, lindas, lindas. A primeira leitura, a gente tem que entender o que está acontecendo. Os gregos invadiram Israel. Primeiro vieram os assírios atrás, os babilônios, enfim, agora os gregos. Mais tarde os romanos na época de Jesus, né? Então os gregos invadiram, e quando um país mais forte invade outro, né, a gente está vendo aí os reflexos, infelizmente, desse mundo afora aí, de invasão, de terrorismo, é muito triste, é muito doloroso. A gente reza, principalmente pelas vítimas da França, e todo ato de atentado, terrorismo que acaba, realmente assusta, né? Isso não é de Deus, isso não é de Deus. Então o que acontece nesse texto de hoje aqui, né? Os gregos invadiram Israel. E tinha ali um personagem. Porque quando invade, né, eles destroem tudo, o templo, religião, enfim, a fé, destroem tudo, né? O invasor não respeita nada. O terrorista não respeita nada, quer destruir. E aconteceu a mesma coisa. Invadiram Israel, e aí tinha um personagem, Eleazar. Diz o texto de hoje que ele tinha 90 anos. Gente, que lição de vida. 90 anos tinha esse homem. E aí disseram para Eleazar, olha, nós vamos oferecer algumas carnes aqui, oferece aos deuses pagãos, enfim, né? Oferece, você é uma pessoa de bem, você tem uma história aqui em Israel, você tem uma reputação, enfim, nós não queremos te fazer mal, você tem 90 anos, então é só oferecer que você está livre. Eleazar disse, o quê? Com 90 anos, eu vou trair a minha fé? E os jovens? E o exemplo que eu tenho que deixar para eles? De alguém com 90 anos, né, se curvando diante de um Deus pagão, diante da imoralidade, diante do pecado, diante da desgraça, eu não. Eu prefiro a morte, a ter que renunciar à minha fé, a ter que dar um exemplo. E foi, né, brutalmente assassinado, porque não foi capaz assim, de renunciar à sua fé, graças a Deus, né? Olha que interessante, gente, essa leitura, né? Eu estou vendo assim muita gente aqui, os câmeras podem dar uma olhada aqui, tem muita gente de cabelinho branquinho, né? Tem muita gente de cabelinho branquinho aqui na missa de hoje, né? Né, olha o exemplo, olha o exemplo. É tão bom chegar lá na velhice, na melhor idade, né, na idade mais madura, né, com exemplo, com exemplo. É tão vergonhoso quando a gente vê uma pessoa de idade dando um contra-testemunho, sendo um mau exemplo na família, de palavreados, de posturas, de indecência. É tão feio isso, é tão feio. Mas é tão bonito quando a gente vê aquele senhorzinho, aquela senhorzinha, simples, mas ali na fé, na fidelidade, custe o que custar, na fidelidade. Aprendamos com a história de Eleazar, não vamos trair, não vamos dar o exemplo, para que as gerações que estão vindo, que se inspiram em nós amanhã depois, possam se alegrar lá na frente, ou nos condenar lá na frente. Então, possamos dar o exemplo e honrar os cabelos brancos, não trair a nossa fé, amém? A leitura do Evangelho, conhecida, é clássica, a história de Zaqueu, como Zaqueu, né? A história de Zaqueu, né? Um homem muito rico, poderoso, um homem que era chefe de todos os cobradores de impostos. Cobradores de impostos eram judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando impostos do próprio povo para dar para os romanos. E Zaqueu era chefe de todos eles. Se os cobradores de impostos eram odiados, Zaqueu era 3 vezes mais odiado, porque era o chefe de todos eles. Um homem rico que ganhava propina. Essa palavra a gente está acostumado a ouvir, né? Propina, né? Que exemplo, hein? E então ele ganhava isso, ele ficava rico nessas coisas. Só que um homem baixinho, Jesus estava passando por ali, ele era rico, mas estava vazio, o coração estava vazio. Às vezes, minha gente, às vezes não. Muita gente coloca esperança nas riquezas. Muita gente acha que vai ser feliz quando for rico. Vai ser feliz quando tiver isso, aquilo. Cuidado com quem pensa assim. Ter coisas é importante, dar conforto. Claro que todos merecem, todos, para viver dignamente. Todos merecem. Mas cuidado com aquele que coloca toda a sua esperança na riqueza. Às vezes pode ter tudo e ter um coração vazio por dentro. Essa era a história de Zaqueu. Tinha tudo, casa, mansão, tudo que ele queria, ele tinha, ilicitamente. Mas ele tinha um vazio aqui dentro, um remorso muito grande aqui dentro, que riqueza nenhuma poderia dar. Ele só sabia que só uma pessoa
Só uma pessoa pode preencher o vazio que muitas vezes temos em nosso coração. Essa pessoa chama-se Jesus. E Jesus estava passando por ali. Ele sobe numa árvore, uma figueira velha, que não dava nem frutos, porque ele queria ver Jesus. Só ver Jesus. Ele era baixinho. E ele, odiado pelo povo, imagina subir numa árvore, era um motivo para as pessoas pegarem uma pedra e jogar nele. Mas ele correu o risco e subiu. Jesus estava passando por ali e olha para cima. Zaqueu, desce. Hoje eu vou ficar na tua casa. Imagina a alegria daquele homem. Só nesse convite de Jesus dar atenção para ele, mesmo sendo pecador, mentiroso, desonesto que ele era, mesmo sendo tudo isso, ele foi capaz de acolher Jesus. E ali, naquele momento do encontro com Jesus, ele se arrepende, devolve o que roubou de excesso, vai devolver 4 vezes mais, né? Aí Jesus conclui: esse é um filho de Deus, tem a chance, porque eu vim para salvar o que estava perdido. Zaqueu sobe naquela árvore para ver Jesus, para ter um encontro com Jesus. Se a gente muitas vezes fica no chão, se arrastando naquilo que o mundo oferece, que nos arrasta para a lama, a gente perde o horizonte de nossas vidas e esquece de ver Jesus. A gente tem que elevar o nosso coração. Felizes aqueles que elevam, que buscam as coisas do alto, são capazes de ver o Senhor. Aprendamos então, subamos na árvore de nossa vida, elevamos a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, não ficamos nos arrastando aí com fofoquinha, com intriguinha, com maldade, com isso, aquilo, com corrupção, com mentira, com propina. Não adianta isso. O cristão é aquele que eleva o seu espírito, administra com decência as coisas dessa terra, mas o seu coração está lá em cima, está voltado para Deus. Coloque a mãozinha no coração. Vamos rezar um pouquinho com essa palavra de Deus. Vamos rezar um pouquinho com essas leituras que Deus nos oferece hoje, que a liturgia nos oferece. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pelo testemunho de Eleazar. Esse homem que, querendo dar um exemplo para os mais jovens, para as outras gerações, entregou a sua própria vida, mas não traiu a fé, permaneceu firme no seu propósito. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor também passa ao nosso lado e nos chama pelo nome, e nos dá a oportunidade, e nos diz: hoje a salvação entrou nessa casa, eu quero ficar na tua casa, eu quero ficar na tua casa. Jesus está dizendo isso para mim, Jesus está dizendo isso para você hoje: eu quero ficar na tua casa. Mas Senhor, eu não sou digno, ninguém é, mas hoje eu quero entrar na sua casa para oferecer a salvação. Então acolha Jesus, dá um jeito de chamar a atenção de Jesus, para que você receba esta visita sagrada de Jesus, que quer transformar a tua vida, quer perdoar os teus pecados, quer te dar uma nova chance e reescrever a tua história. E se porventura, diante de Jesus agora, aqui, hoje, se você tomar essa lição de arrependimento, de conversão, de abandonar o pecado, de abandonar as estruturas de pecado na tua vida, Jesus está disposto a, junto contigo, a reescrever uma nova história. Obrigado, Jesus, porque a história de Zaqueu também é a história da nossa própria vida, uma vida de caminho de arrependimento e de uma vida nova diante de Jesus. Obrigado, Senhor.